Você já se pegou perguntando em silêncio: se eu amo a Deus, por que não consigo mais estar na igreja como antes? Talvez você já tenha tentado explicar esse vazio que sente quando pisa em um templo. Talvez tenha se questionado se há algo de errado com você. E eu te digo, não há. O que existe dentro de você é um grito silencioso por algo que a maioria não entende, menos a presença real. Não o ritual. Esse afastamento, que muitos julgam como desvio ou rebeldia, é na verdade um processo profundo de despertar espiritual. Os escolhidos não se afastam de Deus. Eles se afastam das formas que tentaram colocar Deus dentro. Quando o templo se transforma em performance, quando o altar vira palco, quando o púlpito se enche de ego, o escolhido começa a sentir desconforto. E esse desconforto não é fraqueza, é sensibilidade. Você pode ter entrado na igreja buscando a presença, mas encontrou repetição, rotina, cobrança. Pode ter tentado fazer parte, mas algo dentro de você resistia. A cada culto, a cada reunião, uma voz sussurrava: isso não está completo, há algo faltando aqui. Essa luz não é a que eu procuro. E então começa o conflito, porque ao mesmo tempo em que o seu coração pulsa por Deus, sua alma não encontra repouso ali. E esse é o primeiro sinal de que você é um escolhido que está sendo chamado para o secreto. Não se trata de rebeldia, trata-se de incompatibilidade espiritual. Os escolhidos não se adaptam a estruturas que não vibram na mesma frequência da verdade. Eles percebem o vazio por trás das palavras ensaiadas. Sentem o peso do julgamento disfarçado de zelo. Não suportam ver a manipulação travestida de unção. E isso dói. Dói porque um dia já fizeram parte. Já cantaram, já oraram, já choraram dentro daquelas paredes. Já acreditaram que ali era o lugar onde permaneceriam para sempre. Mas o tempo revela. A dor expõe. E então, chega o momento de sair. Mas sair não é abandonar a fé. Sair é buscar um novo fôlego. Sair é atender ao chamado do Espírito, não da instituição. E por que isso acontece com os escolhidos? Porque eles carregam um espírito que clama por autenticidade. Eles não conseguem mais fingir que tudo está bem quando sentem que algo está profundamente errado. São sensíveis à presença real de Deus, mas também percebem com exatidão quando essa presença foi substituída por rotina e aparência. Muitos, que hoje estão afastados das igrejas, carregam uma dor silenciosa. Eles ainda amam a Deus com tudo o que são, mas sentem que o sistema os sufoca. Sentem que ali, o chamado, está sendo abafado pelas expectativas humanas. Sentem que para permanecer, teriam que calar a própria consciência menos, e o escolhido não pode fazer isso. Ele precisa viver de acordo com aquilo que arde dentro dele. Precisa buscar o lugar onde Deus realmente está. E quando ele percebe que a estrutura se tornou maior do que a essência, ele prefere o deserto à prisão do costume. E é sobre esse deserto que vamos falar no próximo bloco. Porque o afastamento do escolhido não é um fim menos. É o início de um processo sagrado. Um tempo de esvaziamento, cura e transformação que o prepara para algo muito maior do que ele mesmo imagina. Quando o escolhido se afasta das igrejas, a maioria das pessoas à sua volta reage com julgamento. Está fraco, se desviou, está confuso. Mas o que ninguém vê é que por trás desse afastamento existe uma voz celestial conduzindo em silêncio. Sim, o afastamento é doloroso, é solitário, mas ele também é sagrado. Porque Deus muitas vezes retira os seus escolhidos da multidão para falar no silêncio. Ele os leva para o deserto. E o deserto, diferente do que muitos pensam, não é castigo. É sala de treinamento. Foi no deserto que Moisés ouviu o chamado. Foi no deserto que João Batista preparou o caminho. Foi no deserto que Jesus venceu o inimigo. E é nesse mesmo deserto que o escolhido hoje é conduzido. Quando se vê fora das estruturas, longe do som alto dos templos, da rotina dos cultos, do movimento repetitivo das igrejas, o escolhido finalmente começa a ouvir com clareza a voz que o chamou. Esse tempo fora das paredes é necessário. Ele permite a desintoxicação, permite que a alma respire, permite que o coração volte à origem. É comum que nesse período o escolhido passe por profundas crises de identidade espiritual. Ele se pergunta: será que ainda sou de Deus? Será que perdi meu lugar no corpo? Será que ele ainda está comigo? E a resposta vem: não através de alguém, não do púlpito, não de uma pregação. A resposta vem no secreto, no silêncio, na palavra.
no quebrantamento. E essa resposta é clara como a luz da manhã. Você nunca deixou de ser meu. E eu te afastei para te preparar. Sim, o próprio Deus muitas vezes afasta os seus escolhidos para que eles possam ser moldados longe das vozes humanas. Porque o sistema ensina religião, mas nem sempre ensina intimidade. Porque dentro de muitas igrejas, o escolhido aprendeu a servir aos homens, mas não a ouvir o Espírito. E isso precisa ser refeito. O deserto não é lugar de distração, é lugar de refinamento. Ali, Deus remove as camadas, as feridas causadas pelos julgamentos, as dores por tentar se encaixar onde não havia espaço, as inseguranças de uma fé institucionalizada e, quando tudo isso é removido, resta o essencial, a presença. No deserto, o escolhido redescobre o prazer da oração solitária, do louvor espontâneo, da palavra que fala direto ao coração. Ele aprende a viver a fé sem depender do formato, do som, do palco ou da rotina. E assim, volta à essência, menos o Deus que habita, não em templos feitos por mãos humanas, mas no altar do coração quebrantado. Enquanto muitos olham o afastamento como fraqueza, o céu enxerga como purificação. Enquanto os homens acusam Deus, enquanto os sistemas impõem culpa, o Espírito sussurra: permaneça. Estou trabalhando em você. Essa fase do afastamento não é permanente, mas é determinante, porque quem passa por ela e permanece firme, nunca mais volta o mesmo, ou volta transformado menos, com nova visão, novo espírito, nova autoridade, ou nunca mais volta menos, porque Deus o envia a um novo campo de atuação, onde a luz precisa brilhar. E, então, o que antes era dor se transforma em convicção. O que era dúvida se transforma em clareza. O que era afastamento se revela como condução. E o escolhido entende: eu não saí por fraqueza. Eu fui separado por propósito. No próximo bloco, vamos falar sobre os perigos e os desafios desse afastamento, menos como o inimigo tenta se infiltrar nesse tempo de silêncio, e como o escolhido pode se proteger espiritualmente, para não confundir direção com revolta. Agora que entendemos que o afastamento pode ser parte do processo espiritual, precisamos reconhecer também os riscos que esse caminho traz. O deserto é sagrado, mas também é um território perigoso, porque o inimigo sabe exatamente quem está sendo moldado por Deus. Quando o escolhido se afasta, ele entra em um espaço onde não há aplausos, não há companhia constante, não há rotina para preencher o vazio, só o eco da própria alma. E é nesse silêncio que a batalha espiritual se intensifica. O diabo não se preocupa com quem está acomodado. Ele se preocupa com quem está despertando. Por isso, muitos escolhidos, ao se afastarem das igrejas, são bombardeados por culpa, medo, solidão e dúvida. Ouve-se a voz maliciosa que diz: você se desviou. Você não é mais de Deus. Você nunca mais será usado. Essas frases não vêm do Espírito Santo. Vêm do acusador Deus. Nunca acusa. Deus corrige com amor e direciona com ternura. É exatamente por isso que, no tempo de afastamento, é necessário redobrar o discernimento. Porque o mesmo deserto que foi o lugar da vitória de Jesus, também foi o lugar onde ele foi tentado. O que define o final dessa jornada não é o afastamento em si, mas o que você faz com ele. Alguns se perdem no orgulho espiritual. Outros mergulham na revolta, permitindo que a dor vire amargura. Mas os que permanecem com um coração humilde, mesmo em silêncio, mesmo sem palco, mesmo sem ser vistos, são os que Deus levanta com mais autoridade depois. O afastamento precisa ser guiado pelo Espírito, não pelo trauma. Se você se afastou por mágoa, permita que Deus trate sua dor. Se foi por saturação, permita que Ele renove sua força. Mas nunca confunda esse tempo com um fim, menos é um reinício. E há um ponto essencial. O afastamento nunca deve levar à desconexão com Deus. Mesmo longe das igrejas, não se afaste da oração, da palavra, da busca, porque é essa comunhão invisível, secreta, silenciosa, menos que te sustenta. No próximo e último bloco, vamos encerrar essa jornada com uma mensagem impactante. O que acontece com o escolhido depois do afastamento? E como esse tempo muda para sempre sua missão, sua visão e sua forma de servir a Deus. Bloco 4 menos a missão dos escolhidos, afastados das estruturas, enviados para o mundo. Você chegou até aqui. E se essa mensagem tem ecoado no seu espírito, é porque esse vídeo não foi por acaso. Talvez você esteja exatamente nesse processo, menos afastado das igrejas, confuso, com medo, mas também sentindo algo sagrado nascendo dentro de você. Essa é a hora de entender o porquê
Deus não te afastou para te deixar isolado. Ele te afastou para te formar. E o que Ele está moldando dentro de você agora vai transformar vidas quando for liberado. Os escolhidos que passam pelo afastamento legítimo, o que nasce da sensibilidade, não da rebeldia, menos voltaram com um fogo novo, ou foram enviados a missões totalmente fora do padrão. Uns se tornam intercessores anônimos. Outros, evangelistas de rua. Outros ainda criam comunidades espirituais fora dos templos tradicionais. E muitos, como você pode ser, são chamados para falar com aqueles que também estão feridos, perdidos, afastados, e que ainda não entenderam que não estão sozinhos. O seu testemunho, a sua caminhada, o seu processo será resposta para muita gente. Quem passou pelo deserto volta diferente. Volta sem vaidade, volta sem necessidade de holofote, volta com discernimento, profundidade e autoridade. E há um tipo de escolhido que nunca mais volta, porque seu ministério não está atrás de quatro paredes. Está nas redes, nas ruas, nas casas, nos corações. Está onde Deus manda, não onde o sistema permite. Esse é você? Se essa mensagem falou com sua alma, então você faz parte da geração que Deus está levantando. Uma geração que busca presença e não performance, que busca essência e não entretenimento. Uma geração que não se curva à estrutura, mas se dobra em adoração no quarto secreto. O afastamento do escolhido não é a morte da fé, é o renascimento do chamado. E esse chamado, agora, arde mais forte do que nunca. Você foi separado, foi escondido, foi purificado e está prestes a ser revelado. O mundo não está preparado para a autoridade que Deus está depositando. Mas você está sendo preparado no silêncio. E quando Deus disser vai, ninguém poderá impedir. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Mistérios Divinos. Curta esse vídeo. Você não está desviado. Você está em missão. E sua jornada está apenas começando. Nos vemos no próximo vídeo.